Olá família, sejam bem-vindos à segunda parte do Veste a Tua Camisola, aqui na página daqui de Alela. O meu nome é Danilo Castro e eu sou o vosso host. Já tivemos aqui a conversar com três figuras influentes da sociedade angolana e da internet em Angola, e agora vamos conversar com a Márcia Alexandra e vamos falar acerca disto aqui, uma conversa salva vidas. Acho que está a correr super bem, super interessante. Se tu ainda não tens a tua Kidialela, pede a tua Kidialela, manda uma mensagem para nós, porque se tu pedires a tua Kidialela durante este live, tens 2000 kwanzas off da tua Kidialela. Yeah? Portanto, só espera que a Márcia entre para nós conversarmos acerca de porquê que uma conversa salva vidas. Eu sei que a Márcia já está aí, vamos embora. Let's get it fucking cracking. Let's get it fucking cracking. Minha diretora, Como é que é? como é que é? Tá bem? Tudo bem, Danilo, contigo? Tá bem, essa tua qualidade, essa tua qualidade tá com esse iPhone que é? Esse iPhone? É iPhone 11. Eu e o Kenny queremos investir agora em material para nós. Tem que vir mesmo já. Só que agora só adianta comprar já o 12, não essa altura assim. Epá, Quando se tu sair. fores pelo só adianta, vamos chegar no 15, não vais comprar. Não, já é quase setembro. Se em setembro vai sair já o Uhum. 12. Não adianta comprar mais um 11 agora. Yeah, mas também tem aquele ring light aqui, então tá a ajudar a coisa. Olha, Mas yeah, a imagem é outra coisa. quero te agradecer primeiro porque estavas a dormir e estiveste logo Uhum. disponível e para mim, porque essa é a nossa primeira conversa nesse formato e está a ser aqui na Uhum. Kidelela, mas nós ainda temos que fazer o Defenda a Tua Lenda e ainda temos que fazer o Anormais, então essa samba aqui é de leve, yeah? Yeah, não tem maca. Uma conversa salva vidas. Uhum. Momentos que conversas salvaram a tua vida e por que para ti esta t-shirt representa algo importante e se representa? Yeah, é uma line bué smart. Quando vi, gostei bué. Uhum, Mas sim, muito recentemente, por uhum, causa dessa cena que nós estamos a viver do Covid, uhum. um, eu tive uma conversa com a minha mãe. E a minha mãe é assim, minha mãe dá-me graça, porque a minha mãe não é de falar muito, tipo eu também. Quer dizer, eu depende da circunstância, porque eu falo mesmo bué. Mas assim, foi quando eu fui afastada do trabalho por causa do corona mesmo. A Oh, eu empresa, lembro-me, yeah, estavas a aparecer all over the internet. Eras a porta-voz. yeah. Mas isso foi antes, nós ficamos em greve 82 dias e foi até março. A Uhum, nossa uhum. greve começou em dezembro e acabou em março. Certo. Depois disso, houve aquele tempo de entendimento com a empresa, mas quando veio o Covid, houve a necessidade de se livrarem de algumas pessoas. Então, quando eles começam a pôr algumas pessoas on the side, obviamente que escolheram aqueles que estavam como os pregos que se estavam a destacar e aproveitaram para fazer uma limpeza pela casa. Espera, tu estás-me a dizer que por causa daquela tua postura íntegra, tu foste laid off? Hum, mas a main excuse, eles despediram mais de 200 pessoas, entende? E despedimentos irregulares, porque, epá, há muita outra coisa, muitas coisas que existem no meio disso tudo, porque aquela empresa é americana, mas mais parece uma cantina do Mamadou, estás a ver? E acho até que há cantinas mais organizadas que aquela empresa, mas pronto. Damn. E isso acabou por acontecer. Um, Inicialmente, eles começaram a despedir o pessoal em Houston. Começamos a receber e-mails a dizer que a situação não estava boa por causa do Covid. E depois, quando chegou o e-mail da Angola, tipo, uns 2 dias depois, eu recebo uma chamada do RH a dizer: Olha, Márcia, precisamos que passes aqui pela empresa, não sei o que, acho que deves ter visto o e-mail. E marcaram a entrevista, eu fui para lá, um despedimento cheio de irregularidades, mas tipo, quando eu recebo a chamada do RH, meu coração fica pesado, estás a ver? A minha cara mudou, a minha energia baixou completamente. A primeira pessoa que olhou para a minha cara foi a Carla. Disse: Are you okay? Eu disse: No, I'm not, but I don't want to talk about it. Estás a Hum. ver? Porque eu tenho esse hábito de, se eu quero chorar,
eu choro eu sozinha no meu quarto. E eu não Hum, gosto, tipo, porque eu sou também daquelas pessoas que é tipo alfa, estás a ver? As pessoas tiram a energia de mim. hum, Então, eu para ser a Márcia fraca, sou ou sozinha ou com duas pessoas que conseguem me ver Márcia fraca. Eu não gosto de demonstrar fragilidade. E eu hum, disse, tipo, I don't want to talk about it. E fui para o meu quarto. Fui para a empresa, tipo, tive aquela discussão com o RH por causa das irregularidades. Mas quando eu cheguei a casa, minha mãe perguntou-me, então, como é que foi? Eu disse à minha mãe o que é que tinha sido. A minha mãe disse, olha, minha filha, vou-te dizer só uma coisa. E como tu és inteligente, tu vais entender o que eu te estou a dizer. Eu disse, olha, não acaba a primavera porque morre uma andorinha. Estava hum. tipo nos filmes, quando alguém drop the mic, she said that and then drop the Espera, espera, mic. espera. Ela Vazou. não acaba a primavera porque morre uma andorinha. Tipo Rafiki. Tum. Yeah, Andar. yeah, vazou. Cheio. Yeah, E tu fica a minha tipo, cota me deu essa dica, eu espera, fiquei vem, espera, assim. vem, vem. Vem, mãe, vem, espera. Não, não, eu não lhe falei vem, porque ela parou aqui assim nessa porta, ela olhou para mim e disse, olha, não acaba a primavera porque morre uma andorinha. Drop the mic, vazou. Eu Damn. encarei, só a mesma cota base. Ela não me abraçou, não me disse nada, toda vez, só deu mesmo essa dica. E eu peguei, eu ouvi aquele mambo, refleti. Eu disse, fiz um tweet desse mambo, salvei. E eu levo essa mensagem que a minha mãe me deu até hoje, estás a ver? That's E so eu fucking. acho, e eu acho que eu lido com essa situação do despedimento e tudo mais como algo necessário, porque eu noto que aqueles 82 dias tornaram-me numa pessoa que eu não era, Danilo. Havia dias e eu, tipo, acordava todos os dias às 7 da manhã e eu ficava na porta da base de Sonido, às vezes até aqui na Sagrada Família, às vezes correndo o risco de levar surra de polícias e tudo mais. Tipo, a reivindicar um direito que era meu, estás a ver? Porque nós estávamos a ser muito mal pagos mesmo, mesmo. Hum. Então, mas aquilo demorou muito tempo e havia dias que eu acordava e dizia, meu Deus, o que é que eu estou a fazer da minha vida? A minha vida é mesmo só tipo acordar, ficar de pé das 8 às 12, apanhar aquele sol da Boa Vista. Eu não sei se tu já estiveste na Boa Vista. Aquele sol não é normal. As pessoas falam do sol do Zango, mas o sol da Boa Vista is something Aquilo é tipo. else. Aquilo é um sample. É um sample do Zango. Yeah, estás a ver? Então, e O que é que depois, aqueles momentos. O que é que aquilo te deu as a human being? Como ser humano, o que é que aquilo te deu? strength. Eu sou uma pessoa forte, mas aquilo fez-me ver que principalmente aqui nesse país, se tu não dás a cara, se tu não dizes eu tenho direito a isso, não acontece. Estás a ver? Hum, hum. Porque, nós estamos a viver aquela situação, mas todos os dias eu parava e as pessoas viam aquilo na televisão, as pessoas diziam, mas então sentindo aqui, me explica mesmo de verdade o que é que se passa na vossa empresa. Porque não é normal esse tempo todo, o Estado não está a fazer nada. Só Tu que foste contactada por alguém do Estado? mas havia pessoas que, tipo, eu já disse, ligaram para mim, olha, vais reunir com o Big Boss, não sei o quê, vou-te ligar daqui a 2 dias. Tipo, trazes todos os teus documentos, todos os mambos. Eu disse, tá fixe. Durante a greve, no princípio, eu não dava muito a cara. Eu e algumas meninas ficávamos atrás. Se Uhum. aparecesse, tipo, televisão e tudo mais, o que é que nós fazíamos? Nós nos escondíamos. Quando aparecesse, tipo, precisamos de uma mulher para falar, eu e as meninas íamos por detrás dos cartazes. Mas Hum. quando começaram a surgir ataques diretos a mim, tipo, eu como se fui suspensa, fui despedida, cartas mesmo diretas à minha pessoa, eu disse, não, tipo, eu não vou continuar a fugir, eu tenho de literalmente dar a minha cara para eles saberem que I'm here. E mesmo que dure o ano todo, eu não vou parar. Mas quando tu és aquela pessoa, por exemplo, eu não fazia parte da comissão sindical, meus colegas fizeram uma votação para eu ser uma das mulheres que assinou a porcaria daquele documento. Estás a ver? Chegou momentos daquela greve que nós ficamos 3 meses sem receber salário. Nós tínhamos caixas de contribuição para os colegas apanharem táxi. Nós fazíamos contribuição da nossa poupança que nós tínhamos. Tipo, eu ainda vivo em casa dos meus pais. Então não Uhum. tenho grandes responsabilidades como os meus colegas. Uhum. Nós tínhamos, assim, tipo, sexta-feira, contribuição para comprar peixe, para comprar arroz, para comprar massa.
e nós distribuíamos mesmo assim entre os colegas. Estás a ver? Porque nós chegamos num estado de penúria mesmo. Hum, Estás a ver? Então, hum, eu aprendi que quando tu queres alguma coisa, principalmente aqui, que nós temos vícios criados por um sistema de governação corrupto, uhum, tu não podes pensar, não, não vou fazer isso porque eu já sei como é que as coisas estão aqui. Não. Tu não podes pensar, eu não vou me mexer porque as coisas aqui são sempre assim e as pessoas vão reclamar, mas nada vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa. uhum. E foi, Diz-me e uma foi o que cena. aconteceu. Tu disseste que a tua mãe às vezes é chave, a Carla é chave, tu és chave. O que é que está dando a comida na vossa casa? O que é que vos deram quando Olha, vocês eram miúdos? É uma coisa da família toda ou só são vocês as três? não, eu acho que as experiências de vida. A minha mãe era a filha mais velha da minha avó. E tipo, o meu avô, meus avós de parte de mãe eram cabo-verdianos, entendes? Oh, você é Então, miúda? yeah, bem mal. Damn, não sabia. That's crazy. Anyways. Yeah, então, só que o meu avô era assim, tinha um tom de pele mesmo bem escuro. E Hum, aqui, imagina sendo tipo, a minha avó veio para Angola aos 16 anos porque ela fugiu, ela era filha de dois primos e em Cabo Verde isso era tipo um tabu, estás a ver? Então ela foi uhum. pega e foi, eu quando fui a Cabo Verde e vi onde a minha avó estava escondida por ser tipo a vergonha da família e ver os quilômetros que ela andou para poder vir para Angola, fugir daquela situação que ela vivia. A minha avó viveu mais anos aqui em Angola do que em Cabo Verde, porque a minha Hum, avó saiu de Cabo Verde aos 16 anos. hum. Então, tipo, ela teve, tipo, história das novelas. Ela e o meu avô bateu um branco, então teve que fugir da Angola. E quando ele foge, não sabia que deixou a minha avó grávida. Tipo, intrigas. Mas, mamo, sei que eles se separaram. Então, a Uhum. minha mãe era a única filha do amor da vida da minha avó, tá a ver? Só que ela Uhum. depois arranja outro senhor. E a minha mãe cresceu com madrasta e cresceu com padrasto. Ela não Uhum. teve uma vida fácil. Uhum. Emocionalmente, ela não é tipo aquela pessoa que se olhar para ti vai te dizer, vem cá, eu vou te dar um abraço, tu precisas disso. Não. She keeps the distance, mas tipo, se tu precisares de alguém, she's there for you. Estás a ver? Yo, mas tu estás a falar, it's like I'm saying Carla. Tipo, é tipo, vocês têm algo Yeah, em comum. yeah. Tu achas que isso é genético Eu ou é não o acho que é ambiente? genético, mas existe um padrão de repetição, porque tu não podes dar aquilo que tu não tens. Fact. Estás a ver? Oh, there you go. Então, Yeah. nós quando somos adultas e tiramos tempo para entender porque é que as coisas acontecem de certa forma, olhas para a história de vida da minha cota e consegues entender porque que em alguns momentos ela não é tipo aquelas mais das novelas afetivas. Certo, certo, Mas tu sabes que se alguém te fizer lá fora, ela vai virar uma leoa para te defender. Mas a certo. questão, a questão da afeição, de demonstrar afeto, e acho que a Carla sentiu muito mais isso, porque os primeiros filhos sofrem sempre mais. Of course. Por quê? Porque os pais têm aquilo de não posso errar como o meu pai errou comigo, mas por ser tão habitual e estar tão dentro de ti, tu fazes meio que inconscientemente. Yeah, yeah. Estás a ver? E às Uhum. vezes, quando principalmente algumas coisas chegam até nós, tipo, quando as cotas engravidaram e talvez não fosse o momento sério, certo, e elas acabam por give up on something to take care of you, estás a ver? Uhum. Uhum. Algumas das coisas fazem com que ela olhe para ti de outra forma. Então, tipo, eu acho que no caso da Carla, a minha mãe consegue demonstrar, acho, muito mais afeto e dizer, tipo, determinadas coisas a mim do que a Carla. E a Carla tem alguns problemas internos que ela olha e diz, tipo, isso acontece porque my mom was like that. Estás a ver? Certo. E até certo ponto, it's very hard for you, é muito difícil para ti quebrar o ciclo quando tu és o filho Uhum. mais velho. É mais Yeah. fácil para ti, Márcia, olhar para a Carla e ver, ok, eu quero seguir assim porque eu vi como é que foi com a minha irmã. E isso é o que Uhum. eu faço porque eu sou o mais novo. Eu Yeah. tive três irmãos antes de mim que me fazem ver, não, eu não quero fazer assim, não quero fazer assim, não quero fazer assim. E uma Uhum. vez o meu irmão mais velho disse-me, eu também gostava de ter um irmão mais velho. Isso deixou-me isso foi uma frase que me deixou. Ficou na minha cabeça, tipo, o meu superhero também queria um superhero dele. Estás a E perceber? para além disso, yeah, sei, mas para além disso, Danilo, a Carla é a filha mais velha. Filha mais velha e o receio da mãe errar. As mães de antigamente tinham muitas coisas em relação à criação de meninas.
que elas eram bué strict, estás a ver? Mulher não Hum, pode isso, mulher não pode aquilo. Tipo, a Carla não podia acordar e não preparar o matabicho do meu pai. Era tipo her hum, duty, estás a ver? hum, Eu nunca hum. vivi isso. Tanto que quando a Carla viesse de férias para Angola, ela dizia sempre, mas essa miúda não faz nada. Porque para ela, tipo, ela teve uma infância que ela tinha de cuidar do matabicho do pai, ela tinha de cuidar de nós, porque eu e a Carla temos uma diferença de idade de 11 anos. Estás a ver? Uou, yeah. Então, tipo, chega quando tu tens outros filhos, meio que vais passando a responsabilidade de criar os outros que vêm depois desse primeiro. Eu vejo isso com os meus sobrinhos também. O meu sobrinho mais velho tem 15 anos. Ele é que tem que, às vezes, limpar o mais novo quando ele faz pum-pum. Ele é que tem que preparar o lanche do outro. Tipo, e tu deixas meio que viver a tua vida porque tens um irmão mais novo que tu tens que cuidar. Estás a ver? Então, isso cria certos pontos de interrogação na criação desse irmão mais velho. Estás a ver? Como é que é, e acho era até super interessante nós falarmos sobre isso, como é que é tu teres conversas difíceis e saber que as conversas salvam vidas, sim, mas por vezes nós não queremos ter essas conversas. Como é Uhum. que tu, tendo crescido num ambiente onde às vezes certas conversas eram difíceis de ser tidas por causa dessa questão que tu estás a colocar, que certas pessoas foram criadas de certas maneiras e há simplesmente certas coisas que you don't talk about it. Percebes? Todas as casas Danilo, têm isso. Há coisas que yeah, tu não falas. Como é yeah. que tu lidas e cresces com isso? Eu acho que eu tenho a sorte de. Primeiro, eu tenho uma cabeça que pensa muito e eu tenho a síndrome do porquê. Tudo que acontece na minha vida, eu gosto de tentar entender o porquê. Filósofa. Uhum. Então, e às vezes é painful, chega a ser painful, porque às vezes esse porquê depende de uma outra pessoa e essa pessoa não é capaz de te dar esse porquê que tu queres. Uhum. E tu acabas por colocar essas culpas em cima de ti, porque se a outra pessoa não consegue te justificar, tu começa. Eu não durmo à procura dos porquês. E tu és Mas o ansiosa. que é. Uhum. Ué, o que que acontece? Eu cresci numa casa que tinha esse aspecto que tu estás a falar. Mas para além disso, nós pertencíamos a uma religião, todos pertencíamos a Uhum. uma religião que é bué strict, que tudo é Uhum. pecado, que tu não podes fazer isso porque Deus não gosta. Se tu fizeres isso, E vais lá ser. vai a Márcia a perguntar por quê, mamãe? Não, naquele tempo tu não perguntavas por quê. Naquele tempo tu só estás a dizer vamos vestir, vamos à reunião e já estamos a bazar. Tu estás na reunião, tu sabes que estás na reunião, não podes conversar com teu irmão, o padre está a falar e tu tens que escrever, porque depois vão te perguntar o que é que tu entendeste. Então eu Yeah. cresci já uma criança tipo muito concentrada, digo sempre, eu cresci para ser a filha prodígio da minha mãe. Yeah. Só Máxima. que a meio do caminho eu tomei decisões que não lhe agradaram muito. E essa seria, e algumas coisas que não se falava. Mas, por exemplo, a minha mãe fez um trabalho excelente no que se refere a coisas relacionadas com mulheres. Eu sempre soube o que é sexo, eu sempre soube o que é menstruação, eu sempre soube que as mulheres têm coisas que não é suposto ninguém tocar, estás a ver? Porque Uhum. a religião abordava esse aspecto. E eu Uhum. noto que muitas coisas do meu caráter também ainda é incidência da religião na minha vida, porque Uhum. eu cresci mesmo para estar ali dentro. Uhum. Mas agora, à medida que eu fui crescendo e veio, tipo, veio a Carla, veio o Eugênio, vim eu, veio o meu irmão mais novo, a flexibilidade da minha mãe foi aumentando, estás a Uhum. ver? Então, tu consegues ver, apesar do padrão de repetição estar aí, tu consegues entender porque que quando tu olhas para trás e vês que não podias falar sobre isso, não podias falar sobre isso, por causa do fator religião, por causa da forma que a minha mãe foi criada, por causa das coisas que a minha mãe sofreu, tendo que sair de um padrasto para cair numa madrasta, tipo madrasta da Branca de Neve. Estás a ver? Uhum. Então, o tu seres adulto e tirares tempo para entender porque que algumas coisas aconteceram de certa maneira é libertador. Porque E tu cria vais empatia. parar, tu vais parar de pensar que a outra pessoa é simplesmente o vilão da tua vida, mas que ela também, em algum momento, foi vítima de alguma circunstância. E E tu vais aquela é a começar a resposta perceber, dela. tipo, oh, like, vais começar a perceber, tipo, oh, eu estava a julgar uma coisa que eu nem sequer às vezes sabia por dentro. Estás a ver?
Então, existem ainda assuntos, por exemplo, hoje em dia minha mãe tem netos e neta, né, o Uhum. Charlie. E há momentos, às vezes, que é que tu, quando ela diz, tu conheces a Carla, e ela diz Yeah. assim alguma frase tipicamente, não, tipo, falando com um sobrinho em relação, tipo, ao Charlie também é muito competitiva. Ah, Então o ela que é que tá será? sempre, vovô, eu ganhei. E o meu outro sobrinho, que é mais velho dela, tipo 1 ano, tá sempre a perder. Então a minha mãe às vezes solta uma, vais deixar uma menina te ganhar? Estás a ver? Coisinhas assim, que quando eu sei que quando a Carla tá presente, é tipo, uou, vem A Carla, assunto aí, a estás a Carla ver? para o ambiente para falar disso. Yeah, estás a ver? Há momentos mesmo que eu tenho que parar e dizer, Carla, você é muito tia, não faz isso, amamos, tens Ih, que deixar passar, deixar passar. yeah, Estás a yeah, yeah, ver? yeah, Estás yeah, a yeah. ver? Por aí. Agora, a segunda conversa que no meu caso também foi tipo o que eu precisava. Eu digo às vezes às pessoas, não é o que tu dizes, é como tu dizes. Yeah. Mas às vezes não é bem assim. Hum. Por quê? Porque isso aconteceu numa altura que eu digo que a minha mãe, tipo, arrombou o armário, né? Pela Hum. questão da sexualidade, estás a ver? Hum. Eu vivi 7 anos fora e eu vivia 3 vidas, Danilo. Eu Hum. vivia 3 vidas, que era uma vida que eu vivia durante as 2 semanas que eu vinha de férias, uma vida que eu tinha sozinha nos Estados Unidos e a vida que eu tinha nos Estados Unidos também com os meus amigos, estás a ver? Angolanos. Yeah, yeah. Então, eu era Márcia, mas eu era 3 Márcias para diferentes pessoas. Hum. Então, tipo, eu quando viesse de férias, era porque eu tinha que voltar para a religião, eu tinha que deixar de ser a Márcia que eu era, tipo, eu já não vivia conforme a religião, mas para fazer a coisa bonitinha, quando eu viesse aquelas 2 semanas em dezembro passar férias, eu tinha que voltar a ser a Márcia da igreja. Estás a entender? Ainda estás a dizer Então, que chegavas a Luanda e depois um vestido comprido e umas sandálias? yeah. Yeah. Eu não visto uma saia há anos, mas eu quando Hum. viesse de férias, tipo, eu punha vestido, eu punha sandália, Hum. eu ia à igreja. Yeah. E provavelmente estavas-te a sentir asfixiada. Bué. Estás a ver o que é tu tens 3 vidas, jovem? Não estou a ver nem quero imaginar. Aí tipo, wow, like. Yeah. E tipo, o que é que aconteceu? Eu vim viver já para Angola. Venho Hum. viver para Angola. Então aquele meu honeymoon stage was over. Mas tu tinhas, E quando eu, saíste lá, tu tinhas uma decisão tomada, tipo, eu vou chegar e vou ter a Não, conversa. não, não. Vamos chegar já aí. O que que acontece? Entretanto, quando eu venho para Angola em 2016, eu já era mamãe, já tinha tipo aquela fama do princípio. E eu estava a bater Hum. bem nas redes sociais. Ah, E Facebook eu era era, teu, minha filha. e eu era Kunanga, entende? Então, uma pessoa Kunanga, eu sempre gostei de noite. E eu tenho amigos que organizam noite. Sim. Então, eu saía de segunda a segunda. Hum. E nesse momento que eu venho para Angola, eu comecei a namorar. Hum. Comecei a namorar e eu comecei a namorar com uma pessoa que, diferente de mim, não era nada reservada. Estamos na rua, se ela quiser te beijar, ela vai te agarrar, vai puxar, vai te beijar. Ela não Tipo, quer cenas do saber. gênero. Yeah, 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 yeah. ela não quer saber. A primeira vez que eu entrei na casa dela, ela me disse: vamos almoçar na minha casa. Eu disse: tá fixe. Cheguei lá, eu estou a entrar, nunca vi os pais da boa, nunca vi nada. Eu estou a entrar, ela disse: minha namorada, tá vendo? Eu quis, tipo, não conversamos Porque sobre o tu estavas a assunto. vir de um mambo, que tu estavas a gerir 3 lives e Yeah, depois yeah. é tipo, é minha namorada e tu ligaste como? Eu, tipo, eu queria que alguém cavasse um buraco ou que o chão se abrisse para eu entrar. E depois, tipo, eu estou a entrar. Ela era mais nova do que eu. Na Uhum. casa dela era tipo, essa aqui é que é o demônio que está a desencaminhar a nossa filha. Estás a entender? Oh, yeah, Os yeah. pais dela me odiavam, as irmãs mais velhas dela, tipo, me odiavam. Então, tipo, foi um boom terrível. E eu não estava habituada a essa exposição, Mas entende? a mãe dela, ou e o pai, quando ela disse isso, fizeram o quê? Boa noite. Tipo, me mataram de olhadas. Boa noite. Me mataram de olhadas. Aquele acho que foi o almoço mais difícil de passar por aqui, porque não estava a entrar nada. Mas, tipo, isso aconteceu. Só que depois as chamadas começaram. Eu já era conhecida, os meus irmãos também são conhecidos. Ahm, fulano, a tua irmã então estava na noite, dava os beijos com uma gata. Oh, estás a Hum, ver? hum.
começaram a surgir essas conversas. Só que os meus irmãos respeitam-me muito e nenhum dos dois teve bolas para chegar ao meu lado e me dizer, ouve, o que é que se passa então? Estamos a ouvir isso. Mas eles conversavam entre eles. Mas eles, não, mas eles sabiam de que tu estavas a namorar com a namorada. Não, entende? Esse é um assunto tipo, que nunca foi assim widespread, estás a ver? Nunca foi uma coisa. Mesmo as minhas amigas, nunca tive aquela conversa. Depois de tudo acontecer, é que houve uma que me chamou. Houve. Nós nunca conversamos sobre isso. E nós falamos sobre tudo. Por que é que tu nunca chegaste ao meu lado para me dizer isso? Tipo, as pessoas viviam à base das desconfianças. Estás a ver? Yeah, As yeah. pessoas viviam na base das desconfianças. Mas, tipo, quando o assunto chegou na Carla, a Carla disse: Mas eu não estou a entender o espanto. Vocês não conhecem a Márcia? Não precisa muito, basta olhar para ela e vocês vão só perceber que isso é assim. Uhum, uhum. Então, tipo, foi assim. Ahm, Depois, tipo, conversei com um dos meus melhores amigos, é o meu irmão mais novo, e eu tive uma conversa não muito boa com ele, também por ele ter um background e por ter crescido também na mesma religião, bué strict, que eu também cresci. Então, tipo, o meu puto me disse, ouve, eu entendo o que é a tua vida, mas eu não vou te apoiar e se o papai e a mamãe souberem, não contes comigo. Eu disse, E yeah, aquilo te good. cortou o coração. Eu disse, we best friends. Eu não acho que o simples facto de eu gostar de uma mulher faz com que eu deixe de ser a pessoa que tu admiras e tu gostas. Mas eu, entretanto, estamos a ter essa conversa. Em nenhum momento eu pedi a tua aprovação, right? Right. Eu Bro, disse, tu então, estás-me eu a não falar preciso da tua isso, tu estás-me a aprovação para falar viver isso, isso. tu estás-me a falar isso. Eu estou a imaginar o quão difícil essas conversas são. Quão Mas, difícil. Danilo, essa não foi a conversa mais difícil. A conversa mais difícil é com a minha mãe. Por quê? Porque eu estava num momento menos bom da minha vida. Tinha terminado com a pessoa com quem eu namorava. E eu estava ao telefone, acho que era com a Zênia. Eu estava a contar o que tinha acontecido. Certo. E a minha mãe ouve a minha conversa, right? Tipo, porque o meu quarto é aqui é a casa de banho e aqui é o quarto dos meus pais. Então ela sai para ir à casa de banho, ouviu a minha conversa. Uhum. Tipo, passou a noite, eu fui trabalhar, saí do serviço rebentada, fui para a casa de uma amiga a conversar. E a minha amiga diz, Márcia, não vai para casa, fica aqui. Porque tu não estás fixe. Eu disse, não, eu não dormi à noite, eu preciso dormir, eu vou para casa, porque eu preciso dormir. Cheguei, a minha mãe falou qualquer coisa comigo, eu passei. Mas sabe, tipo, eu acho que aquilo foi o momento que a minha mãe diz, eu preciso de lhe perguntar agora, porque senão também não vou ter coragem de lhe perguntar. Então eu estava, tipo, no quarto, a mexer no telefone, a tirar a roupa para dormir. Ela abre a porta, assim, sem travão. Mas é preciso de te perguntar uma coisa. Eu só levantei assim a cabeça, eu disse, ok, mamãe, tu gostas de mulheres? Tá bem? Sabe aqueles bons, assim, dos Ela meus disse, vídeos? what the fuck? Bom. Eu tinha duas opções. Ou inventava uma história, ou, tipo, assumia o barulho de vez. Yeah. Eu fiquei assim. Eu disse, mamãe, não entendi. Entendeste o que eu te perguntei? Eu ontem ouvi uma conversa tua, não sei com quem que estavas a falar. Tu gostas de mulheres? Eu disse, sim. Óbvio, a minha mãe explodiu, começou a me dizer mambos tipo, tu não eras assim, os Estados Unidos te estragou, tu apanhaste isso nos Estados Unidos, eu não te criei para seres assim, não... Apanhaste isso. Hum. Eu não te criei para seres assim, não sei o que, papapá. Tipo, esse bom todo. Por isso é que tu és assim, não fazes coisas aqui em casa, não sei o quê, a pessoa não pode contar contigo, tu pensas que és homem. Tipo, mambos assim, nesse level. Everything that you. Yeah. Tipo, eu estava sentada na cama, a única coisa que fiz, mandei uma mensagem para Carla a dizer o que estava a acontecer. E eu não conseguia olhar para a cara da minha mãe. Eu fiquei, estava uma estátua assim parada a olhar para o meu telefone. Ela falava, saiu. Meu pai estava Yeah. aqui a jantar, chegou, disse ao meu pai: Sabes que a tua filha gosta de mulheres? Meu pai disse o quê? Isso, não sei o quê, ela apanhou isso nos Estados Unidos. Pá, 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 pá. Eu sempre disse para essa amiga não estudar fora. Eu sempre a chorar, meu irmão, mas petrifiquei mesmo. Yeah, claro. Meu pai acabou de jantar, chamou-me, mandou chamar. O teu pai é mais tranquilo. Meu pai mais no mundo dele. Mas, como eu tinha mandado aquela mensagem à Carla, a Carla liga para o meu pai antes de eu sentar para conversar com o meu pai. Eu disse, olha, eu já sei o que é que se passa aí.
Tu não tens que discriminar a miúda, é a vida dela, ela não deixa de ser a pessoa que ela é, ela sempre foi por causa disso e vocês têm que respeitar. Meu pai disse, não, ainda não conversei com ela, eu vou falar com ela. Chamou-me. Papoite. Sentei-me. Meu pai disse, isso que a tua mãe disse é verdade. Eu só chorava, Danilo. Eu que sou uma gaja que fala bué. Eu não estava a conseguir falar, eu só estava a chorar. Meu É pai só disse, mas estás a chorar. chorar o quê? Porque meu pai disse, por que que tu nunca tiveste essa conversa connosco? Eu disse, papá, porque não é algo fácil de dizer a ninguém. Os teus irmãos sabem. Eu disse, os meus irmãos sabem, mas eu nunca tive essa conversa diretamente com eles. Foi tipo, eles ouviram falar e eu eventualmente conversei com o meu puto, que é o meu irmão mais novo. E o meu pai disse, olha, tu sempre foste uma filha exemplar. Tu sempre tiveste um caráter para ninguém por defeito. Tu sempre fizeste aquilo que todo pai queria que a sua filha fizesse. Então, são as tuas escolhas, é a tua vida. Eu não vou te discriminar e eu não vou te tirar daqui do meu lado por tu teres esse teu lado. Hum, É a tua vida, eu vou respeitar. A hum. única coisa que eu nunca vou, tipo, levar assim, eu vou aceitar bem, é tu não teres tido a coragem para sentar aqui, conversar comigo e me dizer, papá, eu sou assim. Mas, tipo, o meu pai está a falar isso, mas a minha mãe nem sentou na mesa comigo. A minha mãe está assim, de pé, a ouvir o que o meu pai estava a dizer, porque eu acho que a minha mãe queria, tipo, que o meu pai dissesse, pá, então arruma as tuas biquatas, Vai. go! Yeah, Estás a ver? yeah. E houve momentos em que, tanto comigo quanto tanto com a Carla, meu pai não teve essa atitude. Meu pai disse, vocês são minhas filhas, venham até mim. Of Estás a ver? course. Yeah. Então isso aconteceu. E eu tive um inferno, Danilo, eu vivi um inferno na terra. Eu sou daquelas pessoas que quando estou em casa, as pessoas da minha casa entram, a primeira pessoa que eles perguntam, então onde é a Márcia? O meu pai entra, vai para o meu quarto. Se ele não me vir, ele pergunta, onde é que está a Márcia? A minha mãe, quando chega do serviço, vai para o meu quarto, estás bem? Como é que foi o teu dia? A minha mãe deixou de fazer isso. A minha mãe não me cumprimentava. Se eu começo uma cena da geleira, era tipo uma confusão no cubico, porque a Márcia comeu, e a minha mãe fazia confusão porque a Márcia comeu. Tipo, eu estava a viver um inferno e eu vestia a carapuça da coitadinha. Ou seja, no caso era, o teu pai já estava tranquilo com isso, mas a tua mãe não aceitava. Uhum, uhum, yeah. Uhum. Então, o que que aconteceu? Ahm, eu tive uma conversa, e eu, tipo, foi na altura que eu conheci a Judy também, eu e a Judy conectamos assim, porque a Judy sabia o que estava a passar, e ela disse, "Oh, se na tua casa não está a dar, vem para aqui." E foi no Uhum. momento em que a Judy esteve ali para mim, como muita gente não teve. Por isso é que eu e a Uhum. Judy andamos A juntas como família amigas durante muito tempo, e as pessoas pensavam que eu e ela andávamos, mas era tipo aquele momento que que estavas eu a passar. estava a passar mal, e ela me disse, vem, me casa, isso casa. Estás a ver? Go. Uhum. Então, o que que acontece? Eu vestia a carapuça da coitadinha, por quê? Porque cada vez que a minha mãe fizesse alguma coisa, eu deixava aquilo me afetar Uhum. deeply, estás a ver? De lá mesmo, Uhum. lá dentro, e eu ligava assim para a Zénia, e essa conversa eu tive com a Zénia. E foi tipo, Márcia, acorda para a vida. Quando eu digo que as minhas amigas sabem como conversar comigo, é nesse aspecto, porque elas sabem que eu não vou ouvir se elas falarem de uma maneira disrespectful. Mas naquele dia, a Zénia me disse, Márcia, também já estás-me a irritar. Eu disse, só tu te irrita como? Se tu achas que essas coisas todas que a tua mãe está a fazer contra ti é por causa desse teu aspecto, tu vais deixar de ser essa pessoa que tu és. Eu disse, não, não vou. Então embrace it. Manda lixar. Cria barreiras para te proteger. Tipo, mas a Zênia conversou comigo de uma maneira tão ríspida que eu fiquei chateada com ela. Eu disse, Uhum. fogo, mas essa miúda tá pensando o que é da vida, tipo, Não tá a falar assim falar comigo comigo. assim. Uhum. Mas eu sou daquelas pessoas que quando tu me dizes alguma cena, eu vou interiorizar, eu vou tentar tirar sempre alguma coisa daquilo que tu me dizes. Eu disse, she's right. Eu não posso continuar a ser a coitadinha da história porque eu não E a estou a servir de fazer saco, nada de saco de errado. pancada. Yeah. Yeah. O que é que eu faço? Desliguei os fusíveis da minha cota. Desliguei os fusíveis da minha cota, do gênero. Tu não me cumprimentas, eu passei, te cumprimentei de manhã. Eu à noite, quando voltar, também não vou te cumprimentar. É cara Yeah. podre. Yes.
Você não quer falar comigo? Good. Boa noite, papá. Sento, converso com meu pai, converso com os meus irmãos. You don't want to talk to me? We good. Yes, yes, Quem fez não sei o que, fui eu, porque algum problema, tipo, só que aquelas pessoas quando te confrontam, se tu as confrontas de volta, elas não têm bolso para te responder. É yes, tipo o bully, tá sabendo? O bully é yeah, assim. yeah. E a minha cota tava a ter isso. Quando eu comecei, tipo, tá sabendo? Uhum. Ficou tipo um tempo assim. Depois de um tempo, ela própria é que começou a sentir falta da filha dela. Uhum. E ela é que começou a vir ter comigo de novo. Estás a Uhum. ver? Uhum. Hoje em dia, o meu relacionamento, obviamente, que não voltou a ser a mesma coisa que era com a minha mãe, porque nós éramos Uhum. assim. Mas houve uma disconnection por causa do que aconteceu in between. Mas, para nós voltarmos a estar no nível que nós estamos hoje, dela saber que eu sou a filha que ela pode contar no matter what, se existe algum problema, she runs to me. É nessa base que eu tive que me impor, mas essa imposição de eu gosto disso e eu vou viver assim aconteceu por causa de um wake-up call que a Zênia me deu. Uma E é uma conversa, conversa, aquela conversa. e é uma conversa que eu posso viver 100 anos, eu nunca vou esquecer. Porque a Hum. Zênia me disse, Márcia, these are your choices. Tu és assim, queres mudar o que tu és, queres mudar a pessoa de quem tu gostas? Não. Então foda-se. Se a tua mãe te faz isso, protege-te. Tu não precisas ser a coitadinha da história for your whole life. Wake up. E é Estás a uma ver? coisa que as pessoas também têm que ter em conta, eu acho que vai de encontro a isso que tu estás a dizer, é que, desculpa, muitas vezes nós pensamos que porque os nossos pais são nossos pais, eles não podem nos sabotar, mas eles são os nossos Uhum. maiores sabotadores. E então, Yeah. há muitos pais que te batem, batem, batem psicologicamente, e porque tu tens na cabeça que ele é teu pai e tua mãe, pode te fazer isso. Não pode. Tu Yeah. tens que te Yeah. proteger, porque no final do dia tu és um ser individual. Apesar de teres Uhum. pais, progenitores, também tens que te proteger e também tens que pôr um basta. E foi isso que Yeah. aconteceu. E aquela conversa despertou isso, right? Uhum. Yeah. A conversa, eu digo sempre, a Zênia é tipo daquelas amigas que eu tenho e eu dou mesmo graças a Deus por ela existir, porque naquele momento eu não precisava de uma amiga que viesse me abraçar e me dizer tipo, Márcia, a vida é mesmo assim. Não, eu precisava de alguém para me dar tipo Uma um conversa. tranco, acorda. Tu não és assim, já não sabias que ia ser assim. Sempre soubeste que ia ser assim. Então, stop being the coitadinha. Estás a Yeah, ver? yeah, yeah, yeah. Então, sim, há conversas que salvam mesmo a vida das pessoas. Most definitely. Márcia, muito obrigado por teres partilhado isto aqui. Essa já é a parte do live já que vai pipocar daqui de Helena pela primeira vez. Ei, mamãe me falou. Ei, vai ficar anulando, gosta. Óbvio, quando estava a falar isso, bateu já tipo 180 e tal. Chegamos 180 mil. Aqui, epa, Mas crazy, ouve, crazy. esse é um assunto super resolvido na minha cabeça. Eu converso essa cena com as pessoas, Yeah. bué, porque, tipo, obviamente que na altura foi bué painful, super. Tipo, estás a ver o que é tu tens a tua casa, mas de todos os sítios do mundo, tu não queres estar dentro da tua casa, porque tu sabes que a partir do momento que tu entras, vais ver cara trancada da tua cota, tipo, que é a tua maior supporter. Isso Estás a te ver? dói. Uhum. Bué. Mas, tipo, quando eu passei a embrace, e eu disse, a partir do momento que o meu pai e a minha mãe sabem, no meu serviço sabiam, os meus amigos que interessam sabiam, I don't care. Tá vendo? Yeah, Então, yeah. não passa a ser uma questão para mim. E eu, geralmente, quando tenho essas conversas, principalmente com raparigas mais novas que vivem isso, há muitas meninas que eu conheço que nas redes sociais são tipo, the L world é forever and ever. Mas lá em casa ninguém sabe que she's the L world, estás a ver? Então, Sei, sei, tipo, sei, sei, sei. eu tenho um amigo gay e ele disse, Márcia, a maior libertação que tu podes ter é, tipo, viver sem teres de te preocupar que tens de esconder esse teu lado. E é Mas a isso, melhor coisa. às vezes as pessoas que são heterossexuais nunca terão essa empatia porque nunca tiveram que passar por isso. Porque essa é de standard, supostamente. Uhum, Estás a uhum. perceber? Então, Yeah. quando aparece alguém, seja lésbica, seja gay, seja o que for com qualquer orientação sexual, as pessoas ficam do género, mas tu não podes ser. It's like, mas tu não podes o quê? E eu, por acaso, fiz um tweet sobre isso que é.
você muito cuidado com o tu não podes ou com o tu vais fazer, porque tu não Yeah. sabes como é que a outra pessoa se sente. Estás a perceber? Uhum. Então, Uhum. it's super fucking like stupid and whatever, whatever. Yeah. Mas já. Alguém estava a perguntar aqui como é que é a relação com a minha mãe. Não voltou a ser aquilo que era no princípio, porque eu sempre fui o braço direito e esquerdo da minha mãe. Uhum. Existe uma distância, mas emocionalmente já não. Tipo, isso é um assunto que na minha casa, obviamente, que ninguém fala, até como meu irmão, que é meu melhor amigo. Tipo, eu respeito o facto dele não ser ok com isso. Uhum. Então, há assuntos, por exemplo, se acontecer alguma coisa a ele, vir que eu estou down, ele vai me perguntar, ui, estás fixe? Eu vou dizer, não, não estou. Do you wanna talk about it? Não, porque eu sei que é um assunto que lhe incomoda. Então, eu Uhum. respeito esse espaço dele. Estás a Ok, ver? ok. Mas, tipo, é uma relação saudável. Hoje em dia eu tenho uma relação saudável com a minha cota, apesar de ser, tipo, para ela é um we don't talk about this, but she knows. Não tem como. Yeah. Não tem como não. Márcia, muito obrigado. Vou gravar isto aqui. Então, uma conversa salva-vidas. Foi esta aqui, a primeira edição do Vesta Camisola. E acho que eu gostei bastante de todos os convidados que estiveram aqui, com histórias espetaculares. Minha equipa faz favor de comunicação aqui daqui de Elela, cortar bem esses vídeos, essas partes, editar bem, fazer aquelas coisas muito bonitas. Isto aqui vai servir tipo de tipo inspiração, lição, motivação para muitas pessoas. E eu quero te agradecer por ter estado aqui conosco, já? Yeah. Danilo, acho que vais ter que fazer outro live, porque as perguntas aí não param de subir. Olha, vocês se quiserem saber mais sobre esse assunto com a Márcia, sigam a página dela. Diz aí qual é a tua página, Márcia. Alex, that's the name underscore. É muita É muita fanciness. Yeah. letra, Yeah. procurem. Aí vocês podem clicar aqui, vão ver o nome da Márcia, vão à página dela, mandem mensagens e conversem com ela, porque responde mensagens, né? Respondo, não tem esses doces, eu respondo tudo. Então, ela vai responder as mensagens e vocês podem interagir com ela na boa. Uma Uhum. cena que eu ia te dizer que é super dope é o fato de tu teres aparecido com a Mamãe M fez as pessoas terem um carinho por ti que por vezes ultrapassa essa questão da sexualidade. O que Yeah. muitas pessoas não têm esse privilégio. Então, Uhum. tu estavas a viver uma vida tripla, inclusive com a Mamãe M, com a personagem, e esse personagem hoje te serve de base para, tipo, tu coming out. É uma cena que se tu pensares, é tipo, foi uma blessing. Até certo Uhum. ponto, a mamãe me tem nascido. Estás a perceber? Yeah, a Carla diz que mamãe is my alter ego. Estás a It ver? is. It is. It is. And it's super dope. Yeah, yeah, yeah. Vá, estamos juntos. Um beijinho. E vamos combinando sendo a tua lenda e o Anar mais. Yeah? No problem, estamos aqui. Fica bem. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, tchau. Tchau. Família, este foi o primeiro episódio do Vesta Camisola. Aqui na Kid Elela, na página da Kid Elela. Se tu não segues a Kid Elela, sigam a Kid Elela. Segue a Kid Elela agora. Se tu pedires camisolas na DM da Kid Elela, vais ter um desconto de 2.000 kwanzas em todas as t-shirts. Portanto, espero que vocês tenham gostado. Nós, da família Kid Elela, esperamos que vocês tenham gostado. É tudo nosso. As conversas foram brutais. Era para acabar às 21, às 22h05. Acabamos às 22h40 porque tinha muito suco. Estava muito sucucu. Sigam os anormais. Sigam Danilo Castro SQ. Sigam aqui de Elela. E também sigam o Moca Sul Kendas. Yeah? The Official Kendas. Tudo nosso. Estamos juntos e misturados. Terça-feira estamos de volta com a Lurinela e com a Ionasa. Uma conversa salva vidas. Tu tens que estar a vestir isso. Yeah? Tens que estar a vestir isso porque tem qualidade e é feito cá por jovens. Yeah? Se queres essa camisola, manda mensagem agora. Manda mensagem, manda mensagem, manda mensagem. E essa camisola vai chegar à tua casa. Yeah? Esta camisola vai chegar à tua casa. Todas as semanas nós vamos estar aqui com esse mambo. Yeah? Tudo nosso. Foi.